Boa noite a todos, eu me chamo Franciele. O meu grupo é composto por Jaqueline, Emerson, Igor, João Guilherme, Fredson Renan Almeida, Vitória Souza, Ingrid e Aline Cordeiro. Somos acadêmicos de odontologia do 4º semestre e hoje iremos apresentar para vocês o tema hidróxido de cálcio. Dando início à nossa apresentação, eu vou fazer uma breve introdução sobre o nosso tema, que é hidróxido de cálcio. Bem, o hidróxido de cálcio ele é um composto químico de fórmula Ca ou H2. Apresenta-se quando puro como um sólido branco e inodoro. Bem, na odontologia, os dentistas estão bastante habituados a utilizar hidróxido de cálcio. Isso porque ele é altamente utilizado para procedimentos de obturação do canal radicular e, nesses casos, ele tem a função de forrar as restaurações dentárias, como também medicar o paciente para evitar que ele tenha inflamações, contribuindo assim para uma recuperação de maior qualidade. Para o uso de hidróxido de cálcio, ele é empregado em caso de proteção pulpar direta, na intenção de estimular as células mesenquimais indiferenciadas e odontológicas para a formação da barreira tecidual mineralizada na região exposta, junto com o controle da inflamação e eliminação de micro-organismos invasores, O agente de capeamento ele nunca deve ser aplicado sobre uma polpa sangrando ou com um coágulo clinicamente visível, Pois eritrócitos que escapam dos vasos pulpares rompidos, eles irão se infiltrar no tecido pulpar remanescente com elevada intensidade e subsequentemente sofrerão hemólise pelos macrófagos. Com isso, há uma produção significativa de hemosiderina e um elevado infiltrado inflamatório, prejudicando ou até mesmo evitando na recuperação pulpar. Por isso é realizado o controle de sangramento, muito importante, porque geralmente o que acontece? O coágulo ele impede o contato do hidróxido de cálcio com a polpa, Pode deslocar o medicamento, e dificultando o mecanismo de reparo, e pode ser verificado também a presença de uma inflamação crônica. Olá pessoal, boa noite. Vamos falar agora um pouquinho sobre quais as vantagens de utilizarmos o hidróxido de cálcio. Então, o hidróxido de cálcio ele é o material de ação pulpar mais aceito nas práticas clínicas odontológicas. Por quais motivos? Porque ele apresenta um baixo custo, ele possui biocompatibilidade, propriedades como ação antimicrobiana, eliminando a irritação pulpar. Ele auxilia na formação da dentina esclerosada reparadora e protege a polpa contra estímulos termoelétricos. Ele pode ser encontrado tanto na forma de pó, de pasta ou cimento alto ou fotoativado. E outra coisa bem interessante é que o hidróxido de cálcio, quando ele entra em contato direto com a polpa, ele forma uma necrose superficial de coagulação, reduzindo os estímulos de inflamação. Então, a partir disso, nós podemos concluir que quais as vantagens de utilizarmos o hidróxido de cálcio? Ele possui ação bactericida, ele é de fácil manipulação e ele é econômico também. Oi, gente, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre as desvantagens do uso do hidróxido de cálcio, Ele apresenta uma baixa resistência mecânica que vai dificultar a sua aplicação direta sobre os materiais restauradores condensáveis, tornando uma condução crítica em capeamentos pulpares e, consequentemente, restringindo-se aos forramentos cavitários, em áreas que não suportem cargas excessivas. Eu quero acrescentar ainda para vocês que o material ele é solúvel em meio bucal, e não apresenta adesividade às paredes cavitárias. A necrose por coagulação e a formação da barreira mineralizadora, ela implica em perda de tecido vital, mas isso é apenas em torno de alguns micrômetros de espessura. De certa forma, pode reduzir o potencial de resposta pulpar em caso de desafios patológicos subsequentes, É pertinente aqui eu ressaltar para vocês ainda a possibilidade de induzir calcificações ectópicas. Essas calcificações ectópicas
é um processo patológico supostamente mais comum que a ossificação, né? E também pode ocorrer a formação de barreira mineralizadora irregular ou incompleta, né, em casos de falhas de aplicação durante o capeamento pulpar, além de um tempo de trabalho limitado para a aplicação do cimento. Obrigado. Bom, como já foi citado por alguns dos meus colegas, né, o hidróxido de cálcio ele é um dos produtos mais utilizados na área da odontologia e sua principal característica é a formação de dentina terciária ou dentina reparadora. Ao longo da vida a gente tem a formação de 3 tipos de dentina: a primária, a secundária e a terciária. A terciária ela só é produzida através de um estímulo e justamente vai ser o hidróxido de cálcio que vai dar esse estímulo, vai ser o responsável por esse estímulo. Ele também é biocompatível e isso é muito importante. Por quê? Porque características dele se assemelham com características dentárias. Ele também é alcalino, então vai reduzir a acidez cavitária. Depois da produção de dentina terciária, a característica mais importante do hidróxido de cálcio é que ele é hemostático. Por a gente ter que utilizá-lo em cavidades mais profundas do dente, caso aconteça algum acidente, alguma exposição pulpar, a gente vai precisar dessa hemostasia. E também ele é bactericida e bacteriostático. Solução de hidróxido de cálcio. A solução de hidróxido de cálcio é preparada usando 10 gramas de hidróxido de cálcio e 100 ml de água destilada ou soro fisiológico, deixando em repouso até que o hidróxido de cálcio fique sedimentado no fundo do recipiente. A solução alcalina ela pode ser chamada também de água de hidróxido de cálcio ou água de cal, como normalmente é chamada. Olá, meu nome é Frederson e eu vou falar um pouco sobre a eficácia do hidróxido de cálcio, que atualmente vem sendo muito reconhecida e sendo consagrada a partir das provas, pesquisas e do tempo. Graças à sua biocompatibilidade tecidual, as pastas à base de hidróxido de cálcio têm sido de escolha para a medicação intracanal em dentes permanentes. E sua aplicação em dentes descidos vem sendo investigada e indicada com base nos excelentes resultados obtidos. Cada material restaurador é indicado para alguma parte da odontologia. E o hidróxido de cálcio utilizamos para proteger a polpa. É um material bastante utilizado nos dias atuais, como material que induz a formação da dentina terciária. Contém propriedades e características imprescindíveis para atuar em procedimentos sobre a dentina. E sua eficácia em relação a estimar a produção da dentina reparadora é enorme. Sua biocompatibilidade é muito alta, sendo muito importante, já que algumas características dele se assemelham com as características dentinárias onde estão sendo aplicadas. Reduz a acidez da cavidade, pois ele é alcalino. É um material hemostático, sendo de suma importância para caso houver alguma exposição pulpar. E o seu efeito sobre os micro-organismos e os tecidos permite destacarmos 2 propriedades enzimáticas, que a primeira é inibição das enzimas bacterianas com efeito antimicrobiano e a segunda, a ativação das enzimas teciduais, representando seu efeito biológico mineralizador. Bom, eu vou falar um pouco sobre a frequência de uso e a utilização do hidróxido de cálcio. Desde que o hidróxido de cálcio é particularmente efetivo em estimular a formação da dentina reacional e reparadora, é o material de escolha a ser usado em cavidades profundas, particularmente naquelas situações onde existe a possibilidade de microexposições não detectáveis clinicamente. Por isso, o profissional pode utilizá-lo de diferentes formas de apresentações, tais como soluções, pastas, suspensão e cimento de hidróxido de cálcio. Ao utilizar o pó de hidróxido de cálcio, ele deve ser inserido na cavidade com o uso de um aplicador específico na região mais profunda da cavidade, podendo ficar em contato com a polpa exposta. Pode ser utilizado também o porta de cal ou uma sonda exploradora umedecida em soro fisiológico, ou até mesmo com o auxílio de um porta-amálgama. Já o cimento de hidróxido de cálcio quimicamente ativado é fornecido em 2 pastas diferentes, uma catalisadora e uma base. Ambas devem ser dispensadas em quantidades iguais sobre uma placa de vidro ou bloco de papel impermeável descartável.
e assim manipulado com o próprio aplicador de hidróxido de cálcio por 10 a 5 segundos. Para apresentar uma pressa rápida de 2 a 3 minutos, o processo deve ser realizado de maneira rápida e eficiente, até a obtenção de uma cor uniforme e viscosidade adequada. Sua inserção na cavidade também deve ser na porção mais profunda, que é aquela região mais próxima à polpa, evitando excesso e contato com as paredes circundantes. Eu vou falar agora sobre o uso clínico do hidróxido de cálcio. Eles são utilizados para proteção pulpar, pulpotômias, cimentação protética, no forramento cavitário e também na abscissificação em caso de reabsorção radicular. O produto ele se apresenta em forma de pó ou também em forma de pasta, autoativada ou fotoativadas. Os produtos à base de hidróxido de cálcio eles são amplamente utilizados na odontologia em várias situações clínicas, em virtude das suas propriedades físicas, mecânicas, do baixo custo e do seu próprio mecanismo de ação, representando assim um material mais próximo do ideal. O cimento de hidróxido de cálcio fotoativado ele pode ser utilizado sobre o pó de hidróxido de cálcio ou sobre a pasta, como também pode ser utilizado como agente capeador direto sobre a exposição pulpar. O sistema adesivo ele não deve ser realizado diretamente sobre cimentos de hidróxido de cálcio, para que seja necessária a utilização do cimento ionomérico, que protege o hidróxido de cálcio do ataque de ácido sobre o sistema adesivo e aperfeiçoa o verdamento marginal. Ele nunca pode ser usado em grandes espessuras, e sim uma camada de ionômero de vidro antes da resina. Boa noite, meu nome é Aline Cordeiro, e agora eu vou fazer uma breve conclusão a respeito do nosso tema. Os produtos à base de hidróxido de cálcio são bastante utilizados e disseminados devido aos seus comprovados efeitos, como a manutenção da integridade pulpar, mas requer cuidado durante a aplicação, cabendo a nós, cirurgiões dentistas, a escolha do material mais adequado para o nosso paciente. O cimento hidróxido de cálcio pode sofrer amolecimento ou desaparecimento sobre as restaurações com infiltração marginal, e por apresentar baixa resistência mecânica e baixa resistência ao condicionamento com ácido fósforico, é recomendado protegê-lo com o cimento de ionômero de vidro. A aplicação do verniz sobre o cimento de hidróxido de cálcio pode aumentar sua solubilidade devido ao solvente empregado. Ao ser dissolvido, o cimento de hidróxido de cálcio deixaria de exercer suas propriedades. Quando a restauração de amálgama é colocada imediatamente sobre o cimento, ele pode ser deslocado da cavidade, uma vez que ele não se adere à cavidade dependendo da sua inclinação das forças de condensação. Condensação, na verdade. Quando uma restauração de resina composta é colocada imediatamente sobre o cimento, a sua alta solubilidade ao ácido fosfórico provoca o amolecimento ou desaparecimento do material, provocando uma penetração do sistema adesivo da polpa, a infiltração marginal e a diminuição da resistência à fratura. A resina composta também pode deslocar o cimento do fundo da cavidade, já que ocorre um embricamento mecânico entre o material resinoso e o cimento. Dessa forma, o cimento pode fraturar ou deslocar do fundo da cavidade devido à contração e à polimerização de resina, reduzindo as suas propriedades terapêuticas, pois o cimento não estará em contato com o tecido. Em linhas gerais, o mecanismo de ação do MTA é o mesmo, muito semelhante ao hidróxido de cálcio. O óxido de cálcio e o fosfato de cálcio reagem com os fluidos teciduais, originando o hidróxido de cálcio, que vai reagir com o dióxido de cálcio, produzindo os cristais de calcita. Nos estudos foi verificado que o MTA pode estimular uma maior secreção de interleucinas produzidas pelos neutrófilos. E em outros estudos também citam que a diferenciação e a adesão das células são favorecidas e mais organizadas, promovendo a formação de uma barreira mineralizada de qualidade superior comparado ao hidróxido de cálcio,
com o menor número de defeitos e irregularidades. Por fim, se tratando de proteção pulpar direta, ao utilizar o pó de hidróxido de cálcio ou o MTA, preconizou sempre protegê-los com o cimento de hidróxido de cálcio e sobre este utilizar o cimento de ionômero de vidro. Por cima do cimento de ionômero de vidro, preconizou o uso de um agente selador. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Alisson Mascarenhas, sou cirurgião dentista. Eu vim falar um pouquinho do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio nada mais é do que um material odontológico de suma importância, porque ele pode agir em um tratamento expectante quando aquela restauração começa a sangrar, e ele vai agir funcionando como uma espécie de tampão. Ele vai melhorar aquele sangramento local, certo? Estimulando uma nova barreira dentinária, certo? E ele pode também ser utilizado como cimento, pasta base e pasta catalisadora. Fazemos o manuseio misturando os dois materiais e é colocado sobre a cavidade profunda ou muito profunda como forma de base e forramento para a restauração, seja com ionômero de vidro ou resina composta. Ele pode também ser utilizado como medicação intracanal. Então, se o paciente entre uma sessão do tratamento endodôntico e outro, podemos utilizar o hidróxido de cálcio juntamente com o veículo, que pode ser aquoso, como o anestésico, e é colocado sobre o canal como forma de combater aquelas bactérias.